Pôncio. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos que acompanham a programação da Itaberá Bandeirantes aqui nesta manhã de segunda-feira. Manhã quente já, né? Para variar um pouquinho, né? Abrimos quente, calor, com pouca chuva essa semana, segundo o Alerta Blue. Ainda bem, né? Porque de chuva já basta, né? A gente já sofreu bastante, pelo menos de chuva forte, né? Pode até dar uma chuvinha no final do dia para dar uma resfriada, para dar uma aliviada no calor, mas não daquelas que aconteceu na semana passada que trouxe transtornos aí para todo mundo, né? E quanto transtorno, né, Pôncio? Nem fala, e os Jorge. Alagamentos, assim, são nos locais que a gente já está cansado de saber que existem e não acabam nunca, né? É isso que eu ia dizer. Tem alagamento que a gente sabe que vai acontecer. Rua Almirante Barroso na Vila Nova, Rua Antônio da Veiga ali entre Itopava Seca, Vila Nova e Vitor Conder, Rua Nereu Ramos tem sido constante também, alagamento na Rua Nereu Ramos, Rua São Francisco Valdic na Fortaleza, Rua São Paulo, são locais que a gente sabe que vai alagar. E a impressão que dá, né, Jorge, é que nada é feito para que isso se resolva, pelo menos nesses pontos que a gente sabe que vai alagar. Porque tem acontecido também de aparecer pontos novos aí cabe a gente também avaliar o que está acontecendo no desenvolvimento da cidade para que surjam esses novos pontos de alagamento. Mas por que a Rua São Paulo sempre alaga e não tem jeito de consertar isso? Por que ninguém fala o que tem que ser feito ou se não tem que ser feito? Então até para o pessoal saber, né, quem tem comércio ou quem mora na Rua São Paulo, saber que não vai ter jeito e vai ter que morar com isso aí. E aí o que vai acontecer? O aluguel vai baixar, né, e tudo isso vai acontecer. O mercado vai trabalhar. Mas o que não dá mais para acontecer, Jorge, é o pessoal sofrer demais com um imprevisto, né? Não dá para acontecer mais o comerciante ter que ficar contando prejuízo depois de cada enxurrada dessa. Choveu um monte, choveu mais do que normal, choveu. Mas não é raro chover mais do que a média, principalmente no verão. Sempre vai acontecer uma enxurrada no verão, não tem dúvida em relação a isso. Aliás, sempre acontece, né, Pôncio? Exato, faz parte, né? É característica do verão, a gente sabe que vai acontecer e está todo mundo meio que preparado para isso. Mas parece, né, a impressão que dá é que pouca coisa é feita para solucionar esse problema. Nós temos os diques, são 5 diques aqui na cidade, ou até 7, se não me engano, nem lembro, até perdi as contas já. Mas nós temos os diques. O da Vila Nova, por exemplo, tem um tempão. E por que continua alagando lá, mesmo com o dique? A bomba nova que vai vir agora, que o governo do estado comprou para todos os diques de Blumenau, vai solucionar o problema? Vai amenizar? Vai demorar para alagar? Vai alagar, mas vai alagar menos? Né? Tudo isso a gente vai saber depois, porque até agora a gente não sabe exatamente quais são os benefícios que os moradores desses pontos, que deveriam ser beneficiados pelos diques, vão ter agora com essa mudança de bombas que vai acontecer ao longo deste ano. Né? Já foi comprado, já foi licitado, resta agora o fornecedor entregar, instalar e tudo mais. Então a gente fica nessa expectativa, provavelmente no ano que vem a gente vai saber exatamente o benefício que isso vai ter, porque nem mesmo a prefeitura fala muito nisso. Fala que vai ser trocado, mas isso vai resolver? Não vai resolver? Não se sabe. Provavelmente a gente vai ter que esperar ano que vem para saber se de fato vai resolver alguma coisa ou não. Eu acho que deve diminuir um pouco, ou seja, deve demorar um pouco mais para alagar o que está alagando hoje. Né? Se a chuva for persistente, se chover mais de 100 milímetros em uma hora e meia, como aconteceu na semana passada, aí talvez a gente não tenha um alagamento tão alto, vamos dizer assim. Mas tem outros problemas a serem resolvidos, né, Jorge? Não é só o dique, né? Por exemplo, na região da Fortaleza, o secretário de Defesa Civil, Carlos Melessina, falou que havia um estrangulamento ali na tubulação que impediu que a água chegasse no Ribeirão e fosse expulsa pelo dique. Vamos consertar esse estrangulamento? O que provocou esse estrangulamento? É sujeira na tubulação ou é uma tubulação pequena, antiga, que tem que ser trocada? Nada disso é dito. E isso é que falta comunicar, principalmente para quem vem sendo atingido por todos esses problemas. Então a gente tem que se cobrar mais, acho, do poder público e conversar um pouco mais também com ele. Outra questão é a questão da permeabilidade dos terrenos, não só dos terrenos, mas das vias públicas e das calçadas. Né? A gente sabe que a gente tem trocado ao longo dos anos paralelepípedo e lajota por asfalto. E, obviamente, o asfalto não tem praticamente absorção nenhuma. E toda essa água que antes era absorvida pela terra entre paralelepípedo ou entre a lajota, agora vai para um mesmo lugar, que é um bueiro. E, obviamente, vai estrangular tudo. Então, tudo isso tem que ser conversado, sabe? Existe um projeto que prevê um mínimo de permeabilização em cada terreno. Existe, mas está sendo suficiente, será?
Será que os terrenos não têm que ser mais permeáveis? Será que não tem concreto e azulejo demais nos terrenos hoje? E deveria ter mais grama, mais brita, mais terra? Será que as calçadas hoje não deveriam ter também uma área permeável? Tem um prédio sendo construído perto da minha casa que tem uma calçada enorme. Dá para ver, olha que legal. Achei sensacional. Primeira coisa a ser dita. Uma calçada muito larga na frente desse prédio. E espero eu que tenha áreas de permeabilidade. Áreas que possa absorver a água da chuva. Porque se for colocar ali em cima concreto em toda aquela área, só vai piorar a situação. E eu estou falando do Vitor Conder, que é uma região que sofre muito com esse tipo de alagamento. É justamente aquela parte mais baixa da rua Max Ehring. Daqui a pouco vai piorar a situação em vez de melhorar. Então, tem que se exigir, se é que já não é exigido e talvez não seja cumprido, a instalação de áreas permeáveis nas calçadas, por exemplo. Óbvio, tem que deixar a área suficiente para o pedestre, para o cadeirante, para a mãe com os pais com o carrinho do bebê passar, mas tem que também criar alternativas para que essa água da chuva seja absorvida pela terra. É verdade, né? É muita coisa, né? Se a gente for pensar, tem muito detalhezinho a ser visto e esse conjunto todo é que tem que ser avaliado numa hora como essa. Mas mas tem que ser pensado, né? Como você disse, todo verão acontecem alagamentos, acontecem trovoadas fortes, isso é comum. Como é comum também todo verão crescer o mato, faltar água. Nem fala. Então isso já tem que fazer parte de um planejamento, né? Eu acho que às vezes até existe o planejamento, sabe, Jorge, mas esse planejamento tem prazo, porque a cidade se desenvolve, né? E nem sempre a gente consegue prever com exatidão como a cidade vai se desenvolver. São novos loteamentos chegando, são novos condomínios chegando, ou seja, é mais terra que antes servia para absorver água que está sendo transformada em asfalto e concreto. E aí a água vai toda para um ponto só, e é óbvio que o sistema de drenagem, se não for bem feito, não vai dar conta. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que acontece de aparecer um novo ponto de alagamento. Daqui a pouco a gente está falando, nunca alagou aqui e dessa vez alagou. Por que isso aconteceu? Né? Então tudo isso tinha que ser feito. E uma análise mais também próxima, Jorge, do desenvolvimento da cidade no sentido ponto. Por exemplo, no seguinte ponto. Por exemplo, a Rua Nereu Ramos, ela foi asfaltada há alguns anos atrás. Ela não era de asfalto, ela era de lajota. E a lajota é muito mais, né, tem muito mais poder de absorção do que o asfalto. O que mudou? Quanto que mudou? Sabe, ninguém fala sobre isso. Eu não imagino que há na prefeitura um estudo dizendo que antes alagava a Rua Nereu Ramos com uma chuva de 200 milímetros em 2 horas, agora basta 100 milímetros em 2 horas para alagar. Isso tudo tinha que ser acompanhado. Para poder fazer, e até para poder levar o exemplo de uma rua para outra. Vamos colocar só. O bairro Vitor Conder, que eu estava falando agora há pouco, está ganhando asfalto agora. Ruas que são de paralelepípedo estão sendo asfaltadas. Estou falando da Rua Camboriú, que está sendo asfaltada hoje, da Desembargador Pedro Silva, que está sendo asfaltada amanhã, e da Dr. Sapelt, que está sendo pavimentada agora. Na realidade, eles estão fazendo a drenagem, o que é muito bom, porque eles já estão pensando no futuro, mas estão asfaltando, estão diminuindo o poder de absorção, a capacidade de absorção de água da chuva naquele bairro. E isso tudo vai para o bueiro, vai para o sistema de drenagem. Estão trocando todo o sistema de drenagem? A Max Ehring vai deixar de alagar quando chover? Não sei se isso vai acontecer. A gente vai ter que ver depois. Vamos torcer para que sim, né? O desassoreamento dos ribeirões também é muito importante. A conscientização dos moradores próximos e que aí não é lixão, né? Também é muito importante, né? Não tenha dúvida. O desassoreamento está sendo feito no Alto Vale, né, em relação às enchentes, né, para tentar prevenir as enchentes. Isso tinha que ser feito também nos ribeirões da cidade para poder tentar evitar esse tipo de problema também. Né? Exato, né? E a conscientização do cidadão, né? O lixo é um dos grandes causadores de alagamentos também, né? Ele entope boca de lobo, atrapalha a tubulação, né? Aliás, a limpeza de tubulação também tem que ser constante. Nesse sentido, né? E existem soluções já espalhadas pelo mundo, Jorge, para tentar amenizar esse problema do lixo, por exemplo, que as pessoas insistem em jogar na rua, né? O que é terrível, a gente tem que falar sobre isso ainda, né? É inacreditável que em pleno século XXI, 2025, a gente tenha que falar sobre pessoas que ainda jogam o lixo na rua, seja pedestre andando para lá e para cá, seja o próprio cidadão que às vezes coloca o lixo no lugar errado, ou no horário errado até,
para ser coletado pelo sistema de coleta de lixo da cidade, mas existem soluções para tentar amenizar esse problema do lixo no sistema de drenagem, né? E pelo mundo afora tu vês aí vídeos nas redes sociais mesmo mostrando algumas soluções, e a gente nem precisa ir muito longe, né? Tem um blumenauense aqui que já criou um mecanismo, uma caixa que fica acoplada no bueiro, por exemplo, e que qualquer sujeira, qualquer objeto maior que entre no bueiro e que seguiria pelo canal de drenagem, quem sabe ajudaria a entupir essa tubulação, fica represada ali, fica presa ali, né? Isso poderia ser limpo diariamente, por que não? Claro, precisaria de pessoal, vai custar caro, mas isso poderia ser limpo. Por que não adotar esse tipo de estratégia ou algo semelhante nesses locais, principalmente nesses locais que tem problema de alagamento? Por que os bueiros da rua Nereu Ramos, por exemplo, que alaga bastante, não tem um sistema de coletar o lixo que iria para o sistema de drenagem para poder tentar trabalhar com essa possibilidade de melhorar a condição de quem passa pela rua Nereu Ramos e assim por diante? Não, e aí eu estou falando da Nereu Ramos como exemplo, mas aí nós temos, né, Almirante Barroso, temos Rua Joinville, Rua Antônio da Veiga, Rua Francisco Valde, Rua São Paulo, são várias as ruas aí que poderiam. Faz um projeto modelo, testa primeiro, vê se funciona ou não, enfim, façam alguma coisa. A impressão que dá é que demora muito para as coisas acontecerem, né? A questão dos diques demorou bastante, mas aconteceu. E até antes dessas enxurradas. Não foi por causa das enxurradas que o governo tomou a decisão de trocar as bombas dos diques. Não, isso já estava em andamento desde o ano passado. Então, menos mal. Mas ainda assim, não é só os diques, né? A gente não pode confiar só nos diques para que o problema do alagamento seja exterminado aqui na cidade, ou pelo menos diminuído. Tá certo. Só um tempinho, Pancho, tem a participação aqui do Jefferson Santos, que aconteceu um acidente agora há pouco, né? Prioridade para Jefferson Santos do Mesorregional. Ele vem com todas as informações. Olá, Jefferson. Opa. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Itabirá FM. Aconteceu agora, por volta das 11h20, um acidente envolvendo duas motos, colisão aí entre duas motos na rodovia Werner Duve, que liga Blumenau a Pomerode, viaturas do Corpo de Bombeiros, do SAMU, até mesmo o Arcanjo 03 com a viatura terrestre, atendendo essa situação, duas mulheres feridas, uma com ferimentos leves, outra um pouco mais grave, mas sem correr risco de vida. A situação deixa ali o trânsito bem complicado no trecho da Werner Duve, bem próximo onde eles estão edificando aquele novo complexo viário, né? E o trânsito está no Sigpare. Polícia Militar Rodoviária ainda não chegou no local, então muita cautela e paciência nessas proximidades com o almoço aí, horário de pico, né? Para quem precisa transitar aqui pela Werner Duve, no bairro Terço Salto, em Blumenau, hein? Obrigado, Jefferson, pelas informações. Acidente envolvendo duas motos, geralmente são graves, né? Essas batidas. São duas pessoas ali que estão mais expostas, né? E são graves. Por falar nesse acidente, a gente lembra do trânsito intenso, dos acidentes, e como nós estamos à véspera do carnaval, sempre é bom orientar o cidadão que gosta do carnaval, né, que vai para as cidades. Não temos tradição com o carnaval, mas no nosso entorno, próximo a nós, tem muita tradição. Tem em São Francisco, tem em Joaçaba, tem em Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, então tem muita tradição. O litoral em si, né, tem muita tradição com o carnaval. Muita gente vai para curtir o carnaval e muita gente vai para descansar. Quem tem esse privilégio, né, de nesse ponto facultativo, sempre é bom lembrar que não é feriado. Aliás, já teve uma discussão, né? Porque já não faz um feriado de uma vez. O comércio de Blumenau, o Sindiloja, se eu não me engano, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Blumenau, já orientou o comércio a abrir normalmente, tanto na segunda quanto na terça-feira, né? Essa discussão vai ser interna, né, sobre um ponto facultativo que mais é do sistema financeiro e público do que qualquer outra coisa, é verdade, né? O privado tenta continuar conforme dá, mas assim, muita gente se vê injustiçado de ter que trabalhar, enquanto muita gente está pulando Brasil afora, né?
deveria resolver de Você uma já vez ficou por chateado, todas, né? Pancho, de estar trabalhando no carnaval? Não vou dizer que eu fiquei chateado porque eu não sou do carnaval, né? Eu digo sempre que eu pulei carnaval. O que eu pulei de carnaval na minha adolescência, eu já pulei para a vida inteira. Então não preciso mais, não quero mais, não gosto mais. A respeito, acho bacana. Gostaria de assistir, por exemplo, a um desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Isso é um negócio que eu acho deve ser fenomenal, uma coisa deve ser um negócio fantástica, incrível. Né? Acho super legal, mas não sou nenhum fanático e por isso não me incomodava ter que trabalhar segunda ou terça-feira. É claro que uma folga é sempre bem-vinda, mas nunca foi problema para mim, não. E de fato, né, Jorge, a gente tem que tomar cuidado nas estradas, né? A gente hoje ainda publiquei naquela seleção das notícias, das principais notícias publicadas pelos portais aqui de Blumenau, que eu faço diariamente ali em @pancho.com.br no Instagram e também no pancho.com.br, eu destaquei uma pesquisa do DENIT que foi feita em relação aos pontos mais críticos das rodovias federais que cruzam Santa Catarina. Então, para você ter uma ideia, tem um trecho aqui da BR-470 que passa aqui por Blumenau, entre os quilômetros 50 e 60, em que a probabilidade de haver pelo menos um acidente grave no carnaval é de 88%. Olha só, 50 e 60 ali para Indaial, né? Para cima. 50 e 60 ainda é Blumenau. É ali do trevo da Mafisa, mais ou menos, até a Santa Clara, até o Altenburgo, por ali, nesse trecho aí. Então, nesse trecho, a probabilidade de haver um grave acidente na BR-470 durante o carnaval é de 88%, segundo um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal. Eu falei DENIT, mas não, é pela Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, poxa, uma rodovia que está sendo duplicada, que nesse trecho já tem alguns trechos duplicados, mas que a sinalização sempre deixa a desejar, e eu sempre falo sobre isso também, né? Principalmente nos trechos que não estão duplicados. Mas não adianta também duplicar se houver imprudência. Para você ter uma ideia, os trechos de rodovias federais que lideram esse índice, desse estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, são 2 trechos duplicados há mais de 15, 20 anos, na BR-101, entre Biguaçu, e São José, e depois entre São José e Florianópolis, naquele trecho ali da Grande Florianópolis, a probabilidade de haver pelo menos um acidente grave é de 100%. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal tem certeza que vai haver pelo menos um acidente grave na BR-101, naquele trecho ali da Grande Florianópolis. E a 470 não fica atrás, não. Além desse trecho aqui em Blumenau, tem outros 3 trechos com possibilidade maior de 50%, que eles acham, coloca a rodovia numa situação crítica, né, de que haja algum acidente grave. Então, a gente poderia fazer um combinado aqui com todo mundo para dizer essa pesquisa, esse levantamento da Polícia Rodoviária Federal e todo mundo tomar cuidado para não haver incidentes, né? Claro, a gente sabe que existe o fator estrada, existe o fator sinalização, mas e acho eu até que a maioria dos acidentes são causados hoje por imprudência do condutor, seja por excesso de velocidade, seja por ultrapassagem em locais proibidos, ou seja até por excesso de confiança, né? E por bebida também, né? A gente sabe que o pessoal ainda bebe e dirige, infelizmente. É verdade. Só para completar desse acidente que o Jefferson relatou há pouco, um dos condutores não era habilitado. Olha só. Estava com moto sem habilitação e também não sofreu ferimentos. Agora vem o carnaval por aí, a gente já não tem mais tradição, e olha que se tentou montar alguma coisa, né? Desfile na 15 a gente tinha há muito tempo atrás, eu me lembro, né? Eu me lembro do bloco de sujo do Banco do Brasil na época, Moval. Né? Que era muito bacana. Era muito bacana. Era sexta-feira, né? Era sexta-feira antes do carnaval. O Moval ia embora lá. O pessoal saía da ABB ali na Ponta Aguda e vinha pro centro. Né? Me lembro que a Ju fazia programa Esporte Cidade na TV Galega. E o Camargo que está de volta ao basquete feminino. Fazia parte, verdade. 3 metros de altura, né? Quase difícil de ver o Camargo no meio do bloco lá, vestido de mulher. Tinha aquelas figuras clássicas, né? O Camargo era um, o Índio era outro. O Índio também, foi verdade. Foi presidente do CETERB na época do Décio de Lima, estava sempre lá também. E outras figuras assim que eu me lembro que a gente sempre via no Moval, que eram movidos a álcool, né? Por isso que era Moval. E era uma diversão só. Né? Era sadia, diga-se de passagem. Super né? sadia e uma diversão para quem estava transitando pela rua 15 de novembro, né? Porque era, no fim das contas, dava uma quebrada na rotina do blumenauense naquela sexta-feira que antecedia aí o fim de semana e os 3 dias de carnaval, né? Eu lembro que o Norberto Metti, como secretário de turismo ali na Vila Germânia, tentou
fazer Houve, né, carnaval, tentativas. rainha do carnaval, algumas tentativas, mas parece que não vai, né? Por Parece parte que não do poder público parece que não há interesse, né? hoje não, né? Já houve tentativa, como na tu época falasse, a gente mas teve hoje não há tentativas, mas também é porque o público não tem público para o que a gente fazer um tem carnaval. a Olha a escola dificuldade, isso, e a dificuldade deles, né? Sim, exatamente. A gente tem a Unidos do Salto do Norte, né? Que já está confirmada, vai sair, se não me engano. Não sei se no sábado ou no domingo, acho que é domingo. Eu acho que é domingo à tarde. Eu acho que é no domingo à tarde que eles vão sair. Provavelmente o pessoal aí da imprensa vai dar visibilidade a isso também nessa semana, né? Porque quem gosta de carnaval gosta de acompanhar. E imagino eu não sei se existe ainda baile de carnaval infantil, por exemplo, deve existir em algum lugar ou outro. Sempre tem algum clube que faz, coisinha, né? A gente lembra mais de quem é um pouco mais antigo, do Subtenente, né? Que tinha um carnaval de salão tradicional. Verdade. Que também se acabou com o tempo, né? Que tinha carnaval infantil. Sim. A própria Rivage, uma época, fazia também, carnaval verdade. e carnaval infantil. Que aí a gente tinha uma movimentação até um pouco mais intensa, assim, Sim. com o carnaval aqui na cidade. Mas não tem jeito, né? Acho que o Blumenauense não quer. Acho que teria que partir do Blumenauense, né, Jorge? Se é uma manifestação cultural e é uma manifestação da comunidade, do povo, né? Tinha que partir do Blumenauense. E se o Blumenauense não tem interesse, paciência, vai fazer o quê? Quem quiser que vá para o litoral e pule carnaval lá. É o jeito, né? Não tem outra saída. E no litoral a gente sabe que a tradição é muito forte, né? Tanto em Itajaí, aqui mais perto, até Balneário Camboriú tem alguns blocos que sempre saem ali na Avenida Atlântica. E Florianópolis, então, nem se fala, né? Lá o carnaval tem para todos os gostos, né? Em Florianópolis tem carnaval de escola de samba, tem bloquinho lá em Santo Antônio de Lisboa, no centro da cidade, vários blocos também já começaram nesse fim de semana. Então, quem quiser, não dá para se queixar de falta de opção aqui perto, no litoral principalmente. Mas Blumenau, de fato, não tem. E se a população não quer, se a população não se mobiliza para isso, não há por que também ficar cutucando, acho eu, né? Por isso também que o poder público acho que não se mexe. E também nem sei se deveria. É verdade. Tu já ouviu o samba enredo da nossa escola do Salto do Norte? Da Salto do Norte? Não ouvi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo acertar. Opa. Peraí, tá no lugar errado. Jorge tá apanhando. Agora sim, vamos lá, vamos ver se dá certo o nosso samba enredo. Sou pioneiro. Esse é o samba enredo da escola do Norte, né? Unidos do Salto do Norte. O samba enredo tem o título de Tempo Bom, Não Volta Mais, Sonho de Aladim. O autor é o Amaro de França, né? Sempre o Amaro, sempre o Diri, né? Sempre ele montando ali o samba enredo da escola, que vai desfilar nesse final de semana, só para dizer que a gente não tem nada de carnaval, né? Aqui em Blumenau. Mas está durando a tradição, né? Eu estava recuperando aqui, ó, eles foram criados, a Unidos do Salto do Norte foi criada em 2002, ou seja, já tem 23 anos aí de tradição, né? E tem 250 integrantes. Começou com 50 mais ou menos e agora já tem 250 integrantes aí que vão sair ali pela Johann Sachs que eles passam? Eu nem lembro qual é a rua ali. É, né? Ali. É ali. E olha como é legal, porque tem que ir devagarinho, né? Já que não é mais tradição em Blumenau, mas quem sabe não vai se ramificando, ganhando intensidade e criando. Quer ouvir um pouquinho do Bota samba aí, enredo? vamos ouvir. Que viajava no tapete voador, sobrevoei por Blumenau que abriu as portas para o nosso carnaval. Oh, saudade dos velhos tempos que não voltam nunca mais. Até o mestre apareceu e esfregou a lâmpada. E veja só o que aconteceu. Surgiu o gênio e os teus pedidos ele concedeu. Esse é o samba enredo desse ano da Escola de Samba Unidos do Salto do Norte. Amanhã a gente vai ter aqui a participação do pessoal falando um pouco mais sobre esse evento do final de semana. E Jorge, não dá para dizer que não tem gente que não gosta, que não tem gente que gosta de carnaval aqui em Blumenau, porque cada vez mais, e não digo de carnaval, vou dizer de samba, vamos falar de samba. Cada vez mais eu vejo rodas de samba sendo criadas aqui em Blumenau. Então, existe sim um grupo, vamos dizer pelo menos,
que gosta de samba e que se entretém muito nessas rodas de samba. Aqui no centro da cidade a gente tem o Dom Pub, ali pertinho da antiga rodoviária, no subsolo da antiga rodoviária, da Galeria Estação ali, né, que de vez em quando abre as portas ali para os grupos de samba da cidade para fazer uma roda de samba, daquelas rodas boas de samba mesmo, com o pessoal tocando bem. Família Oliveira, né, a maior parte conhece, sim. E outros tantos dissidentes aí que aparecem também, que surgem aqui na cidade. A gente sabe, a gente recebe muita gente de fora, né, Jorge? Muita gente vem trabalhar aqui em Blumenau e gente que traz também os costumes de outros lugares e com certeza a cultura do samba está sendo reforçada por causa disso também. Exatamente. Só tem que transformar isso em festa de carnaval. Ah, né? Bom, aí cabe a eles fazer isso, né? Exatamente. A gente provoca. Vamos lá. O Pancho, outro assunto também que tem marcado muitos noticiários dos portais de notícias aqui da cidade, e você tem acompanhado, né, através do pancho.com.br, diz respeito à merenda escolar. Agora, a novidade agora que é a Risotolândia. Teve mais um pedido de CPI negado, né, pela Justiça, e prossegue aí então a merenda escolar do jeito que está. Parece que já está um pouco mais equilibrada a situação, né? Aos pouquinhos essa nova empresa vai colocando a casa em ordem. A Risotolândia, na realidade, pediu a suspensão do contrato da prefeitura com a GF, né, que é a empresa que foi contratada emergencialmente. Mas a Justiça indeferiu, né? Disse que não há necessidade de haver essa suspensão. Não há indícios, segundo o juiz que assinou a decisão, não há indícios de irregularidade, tanto na rescisão de contrato com a Risotolândia, quanto na contratação dessa outra empresa para fazer e servir a merenda escolar aqui na cidade de modo emergencial. Então, o que dá para entender é o seguinte, Jorge, nessas 2 primeiras semanas houve problema, né? Os meios de comunicação aqui da cidade receberam denúncias, receberam fotos do que estava sendo servido para as crianças, principalmente nos 2 primeiros dias e também um pouco na segunda semana. Ou seja, faltou comida, sim, faltou refeição, não havia refeições em alguns momentos. Em algumas escolas, a gente tem que dizer isso também, não é uma situação generalizada, mas aconteceu, né? Houve problema em algumas escolas. E tudo isso, claro, em 2 semanas acho que já deu tempo para resolver e até onde a gente sabe foi resolvido, né? Então a Justiça não viu ali nenhum indício de irregularidade e imagino eu, a ação que a Risotolândia moveu aí contra esse contrato, com certeza ela vai continuar, né? O que foi negado foi uma liminar. Então vai caber à Justiça aí dizer se há de fato alguma coisa errada ou não. Inicialmente a gente não vê nada, mas o importante é que as crianças já estão sendo devidamente alimentadas, pelo menos é a informação que chega pra gente, né? O que é mais importante de tudo, afinal, né? A CPI na Câmara parece que vai desandar, né? Porque houve o pedido, mas a Procuradoria da Câmara negou, dizendo que estava errado, o requerimento não atendia os requerimentos, o que estabelece a lei em relação a um pedido de CPI. Não sei se os vereadores autores vão entrar com um novo requerimento. Eles estão contestando o parecer jurídico. Primeiro isso, né? E depois provavelmente, talvez eles encaminhem uma nova requerimento, mas aí eles vão ter que ver também como é que vai estar o clima político na Câmara, né? Porque eles conseguiram inicialmente 6 assinaturas, eram necessárias 5, só que dessas 6 que eles conseguiram, 2 provavelmente já não tem mais, né? Porque eles pediram para retirar e não conseguiram também. Ou seja, se fosse para coletar assinatura hoje, eles teriam 4. Não seriam suficientes para instalar a CPI. Então tem que ver tudo isso, tem que ver, né, os vereadores autores, que são os 2 do PT, né, o Jean Volpato e o Adriano Pereira, eles vão com certeza avaliar se vale a pena mais uma derrota, vamos dizer assim, né? Ou seja, em não conseguir assinaturas para um segundo requerimento, enfim, tudo isso vai ser avaliado com certeza. O importante é que o serviço aparentemente foi restabelecido, mas claro, é sempre importante que pelo menos a Justiça, o Ministério Público verifiquem aí o que aconteceu, principalmente nessa mudança de contrato, porque tem aquela história, né? A Prefeitura disse que não podia mais renovar com a Risotolândia e a Risotolândia e outras pessoas dizem que sim, que poderia ser renovado. Então é uma questão jurídica que tem que ser elucidada e cabe à Justiça, claro, e se for o caso o Ministério Público ajudar nessa investigação aí. É verdade, né? E deixar tudo bem às claras, o que é mais importante. É o mais né? importante. Não deixar dúvida é essencial.
Pancho, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Jorge Tais, pelo convite. Sempre que possível eu estou aqui. E obrigado pela audiência de todo mundo também. Eu estou lá em pancho.com.br, como disse o Jorge. Estou também em @pancho.com.br no Instagram. Todo dia de manhã cedo eu trago para vocês nesses 2 meios uma seleção das principais notícias que foram publicadas pelos portais, pelos meios de comunicação aqui da cidade. Ou seja, eu digo para você o que é importante ser lido naquele momento, então acho que é importante você acompanhar também. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pancho, participando com a gente aqui, com o cotidiano da cidade, com a gente aqui nesta segunda-feira.